Hey you! Vou falar para vocês como funciona a pronúncia escrita IUP. Todos os livros IUP sempre têm a pronúncia escrita. Essa pronúncia escrita sempre vai ser para nós brasileiros. Ela é feita de um jeito especial para a gente brasileiro entender realmente o que vai ser pronunciado. E também todas as palavras têm uma característica que é um acento na sílaba tônica. Não adianta eu fazer marcação, fazer tabela fonética e tal. Isso é complicado demais para o brasileiro pegar e falar inglês imediatamente. Então o foco, como é a fala, vai ter sempre o acentinho onde ele vai falar mais forte. Esse é o grande segredo, você bater na sílaba correta. Tem palavras, por exemplo, como literature, que a sílaba tônica no português é a proparoxítona ou paroxítona, né? Em inglês às vezes acontece de ter até a quinta sílaba que é a tônica, então é um pouquinho diferente. O grande segredo é esse. Em geral, as palavras que parecem com o português, a tônica é um pouco atrás na língua inglesa. Então é importantíssimo esse lance do acento na sílaba tônica. Ele faz toda a diferença para você pronunciar corretamente. Bom, eu vou dar uns exemplos aqui de como vai estar nos livros IUP a pronúncia escrita. Vai estar a palavra table, o jeito que se escreve em inglês. Em alguns casos vai ter a tradução do lado direito e às vezes não, às vezes só do lado esquerdo, que é onde tem o vocabulário. E embaixo aqui o jeitinho de falar, table. Sempre o segredo é a batida. Outro exemplo aqui é a palavra flower, que é a flor, o jeito que se fala, flower, o jeito que se escreve em inglês. Em geral o OW tem som de AU, mas nem sempre, tem casos que tem som de OU. Então não se pode levar por regras, nem por tabelas de pronúncia, isso é tudo furado. Você tem que aprender cada palavra do jeito correto. Então, flower, flor. Aqui eu dei dois exemplos de palavras que a gente tem a tendência de pronunciar errado. Então, por exemplo, a palavra aisle, que é o corredor, quando você vai falar do ônibus, do avião, de escolher a poltrona, por exemplo. Então, a poltrona do corredor você fala aisle seat. Então, a pronúncia é aisle, totalmente diferente do que se parece que seria, se a gente brasileiro ia ter a tendência de falar muito diferente do que é na verdade. Então, a pessoa não vai entender nunca se você falar errado. E um outro exemplo aqui, o teclado, né, que é a palavra keyboard. A tendência do brasileiro é falar keyboard, nada disso. Então, é keyboard. Então, todas as palavras do livro, quando você vai tratar dos vocabulários, você vai ter a pronúncia escrita. Isso aqui, muita gente acha que pode atrapalhar na escrita ou alguma coisa do aprendizado. Pelo contrário, isso aqui vai ser só uma referência, o aluno vai saber isso aqui, mas ele nunca vai vincular a escrita e vai até facilitar, porque ele vai ter certeza que quando tiver aquela letra escrita, vai ser sempre aquele som. E quando tiver aquele som, vai ser aquela forma de escrever também. Então, na verdade, é um grande facilitador. Alguns professores têm dúvidas de tal, é porque ele morre de medo do aluno aprender. Como o meu foco aqui é a pessoa aprender, ela ter pés e mãos para fazer as coisas sozinha, então eu vou fazer o melhor possível que ela vai aprender e não vai ter dúvida. Se tiver qualquer dúvida, os CDs vão esclarecer. Quando tiver algum motivo, eu vou dar alguma dica especial mostrando por que ele fala assim ou por que ele não fala assim, e também algumas dicas às vezes do inglês britânico ou americano. Então, divirta-se com a pronúncia escrita, que não tem nada melhor, mais fácil de você aprender. E em alguns casos eu vou colocar até nas músicas a legenda também para quem gosta de cantar. Acesse o site inglescreativo.com.br. Um abraço.